Portanto, foi em 75, eu andava na faculdade e depois a turminha brasileira que havia, eu tinha uma ligação muito grande com eles, e depois um dia ia na rua com um desses rapazes, e ele era da igreja, mas eu não sabia, não é? E depois ele assim, Ermelinda, eu queria que você conhecesse dois rapazes que estão aqui. E eu já tinha conhecido tanta gente, mais dois, menos dois, tanto faz. E ali na Rua dos Bragas, e vinham a descer dois rapazes, engravatadinhos, assim, todos bonitinhos, arrumadinhos, e diz ele assim, olha, eles estão aqui, são estes. Tá bom. Olá, eu sou fulano, eu sou cicrano, Não sei se foi logo nesse dia ou se foi passado uns dias, ou combinaram comigo, qualquer coisa. Nós gostaríamos de falar com a senhora ou com a menina, ou não sei já como é que me trataram. E depois, quando chegou um domingo, eu gostava que você assistisse à nossa reunião sacramental e tal, com certeza. Então fomos ao quarto deles, também pediram autorização à senhora que alugava o quarto, se deixava nós entrarmos. E então a mesinha de cabeceira era o púlpito, e eles sentaram-se, cada um eles estavam os dois, claro, sentaram-se cada um na sua cama, e eram duas caminhas, e eu sentei-me, ele e o outro meu colega, num banquinho ou numa cadeira, já não sei muito bem. Pronto, e ele fez lá as coisas todas direitinhas, eu assisti. E depois tivemos reunião no quarto desse colega, que também pediram autorização, fomos fazendo e tal, aquilo tudo. E foi assim, nunca foi assim num sítio assim público, chamemos assim, nunca foi num café, numa confeitaria ou no meio da rua não, no passeio, assim, nunca foi. E então eu lembro de uma altura que ele estava a falar, já assim, mais adiantado, estava a falar, vamos falar sobre isto, sobre aquilo e tal. Ele começava a citar uma escritura e eu concluía a escritura. E ele ficava assim, olhava para mim. Nossa, menina, você sabe muita coisa. Não? E depois começaram a lançar, quando é que você quer ser batizada? Não sei, eu já fui batizada, não é? Todos nós fomos batizados quando éramos pequeninos, não é? E para que eu vou batizar? Mas não batizo do jeito de Jesus Cristo, é assim que tem que se batizar e tal. Então lá fomos andando, até que em outubro eu decidi então ser batizada. Mas depois não tínhamos via batismal, não tínhamos nada, não é? Não tínhamos nada. E então fomos, não sei, eles devem ter ido vasculhar lá na praia, e então procuraram aquelas pocinhas que há entre as rochas, né? E então eles assim, pronto, Ermelinda, já podemos marcar que eu já arrumei o sítio. Já arrumou o sítio? Já, e onde é que vai ser? Vai ser na praia. Não preocupa, que o sítio é 100%. Tá bom, pronto. E então lá fomos, nessa altura já havia mais alguns missionários que estavam aí. O presidente era o presidente Píniger, que era o presidente de missão, que estava em Lisboa, veio cá, trouxe os dois filhos dele, a esposa acho que não veio. Vieram os dois filhos, ainda jovenzinhos, vieram, e então lá fomos lá para as rochas, né? Aquilo fica entre Matosinhos e Leça, que é chamada a Praia da Memória. Foi onde desembarcaram, como com certeza sabe, os bravos do Mindelo. E então lá fomos, lá para o sítio que ele falou, era uma pocinha fundinha, jeitosa. Não sei se vesti no carro, onde é que eu me troquei, e ele também se trocou, missionário, e lá fomos. E então eram os filhos do presidente Píniger, era o presidente Píniger, eram os filhos, eram mais dois missionários. Descemos lá à pocinha e lá fez as coisas, batizou. Depois, quando já éramos assim um númerozinho mais ou menos significativo, fomos, a primeira vez foi para o Grande Hotel do Porto. Não, desculpe, Hotel Infante Sagres, perto da Avenida dos Aliados. Então ainda estivemos ali acho que alguns anos, já era muita gente ali, não? À altura que vieram os retornados. E pronto, e foi isso assim. E foram passando já mais missionários e mais gente e mais coisa. Eu nessa altura ainda fui professora da escola dominical.
ainda nesse hotel, porque depois então é que viemos para o grande hotel do Porto, que é na Rua Santa Catarina. Entretanto veio casais séniores para cá, talvez dessem um empurrão à situação toda, e então foi quando disse, já compramos a capela, já arranjamos uma capela, vai ser nas Antas e tal. Nessa altura eu morava na Avenida Fernão Magalhães. Aliás, eu nasci na Avenida Fernão Magalhães. E, portanto, andei sempre por ali perto. E hoje continuo por ali perto. E então, o andar onde eu morava nessa altura era precisamente virado para o jardim que há na Praça Francisco Sá Carneiro. Que é o da Praça Francisco Sá Carneiro, portanto, que é onde passa ali a Avenida Fernão Magalhães. E depois esse casal sénior, olha, que era tios deste Hélder Leal que está aqui, agora, diz assim, você, então onde é que vai ser a capela? Onde é que vai ser? Você é que vai estar bem. Ui, num instante você chega à capela. É mesmo? É. E, portanto, eu acho que tive, portanto, a comunhão, o batismo, não é? Que foi diferente da Igreja Católica, claro. As reuniões eram diferentes da Igreja Católica. Agora, ao ler o livro de Mormon, é que eu depois vi, quer dizer, se há outro testemunho de Jesus Cristo, não pode ser diferente da Bíblia, não é? Portanto, há coisas que se completam e há coisas que não se completam, ou que passamos a ter outra visão das coisas, não é? Há uma coisa que eu sempre, e cada vez acho que mais importante, é na doutrina de Jesus, que ele diz muitas vezes, quem tem ouvidos ouça, e quem tem olhos veja. Porque há muita gente que tem ouvidos e tem olhos e não ouve nem vê. Ao templo eu fui só em 2007, e fui ao templo de Londres. Fui com um casal da igreja, fui ao templo de Londres. E digo-lhe que até hoje foi o templo que eu gostei mais. Eu lembro quando foi anunciado, quando depois teve as portas abertas, quando fomos visitar, portanto, com as portas abertas e tal, aquilo e tudo. E lembro-me antes disso que eu cheguei a ir a Lisboa, aos escritórios da missão, e havia lá muita gente, muita falta. Eu lembro-me uma vez que fomos fazer um piquenique lá num sítio, uma área arborizada qualquer, e estava muito pessoal do Porto, pessoal de lá, de Lisboa e daquilo tudo. E pronto, foi assim. O presidente Piniger ainda estava cá. Pronto, disse que, isso em relação ao templo, não é? Disse que, olha, vai haver um templo no Porto. Pronto, ótimo. Olha, fica mais perto. Agora, também já fui ao templo de comboio. Ir de comboio e depois vir à tarde. E para nós também, no fundo, sentirmos uma aproximação espiritual maior com as pessoas que lá estão, não é? Os que já partiram antes de nós e também fortalecer a nossa parte espiritual, que acho que é muito importante. Pronto, muita gente se aproximou, muita gente se afastou. Acho bom que a pessoa seja humilde, retifique e volte, né? E volte. Uma coisa que também o Senhor falou muito, que é a caridade, né? Caridade é o segundo mandamento. Mas lá está também o que diz o próprio Senhor, não é? Há males que não se vê, não é? Males que não se vê. E lá está, temos que ter os olhos da mente e os olhos da alma, os olhos do espírito, o que quiserem chamar, estarem abertos para ver determinadas coisas.